Gilberto Valer, que já aparece aqui no vídeo conosco. Seja bem-vindo, Gilberto. Bom dia. Bom dia, um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. Gilberto, sempre nos atendendo, tirando aqui as dúvidas daqueles aposentados e pensionistas que foram lesados. Gilberto, claro que eu quero te ouvir com relação ao cronograma, como é que nesse momento o INSS trabalha para ressarcir todos aqueles que tiveram seus benefícios com descontos irregulares, ilegais, mas também eu quero trazer aqui uma condicionante com relação a essa primeira etapa do pagamento do ressarcimento, que eu levantava justamente com o Gabriel. Nesse momento, só tem direito ao ressarcimento aqueles que entraram em acordo junto ao INSS para que não ingressem na justiça contra o Instituto. O meu ponto é, e o Instituto que vai fazer juridicamente contra essas associações e entidades, até mesmo visando a questão do ressarcimento aos cofres públicos. Já tem uma movimentação jurídica, Gilberto? Já. Na verdade, até atualizando os números, ontem às 17 horas, fechamos com 1.052.000 pessoas já que assinaram um acordo com o INSS. A cada real pago pelo INSS, o INSS aciona a Advocacia Geral da União para entrar com ação regressiva contra a instituição que não juntou a documentação e não fez o ressarcimento aos cofres públicos, para tentar buscar judicialmente esse retorno. Importante salientar que, em medida prévia a esse pagamento, a Advocacia Geral da União já conseguiu, junto à Justiça, um bloqueio de 2,8 bilhões de reais dos fraudadores desse desconto associativo. Isso visa a garantir a reposição do erário. Hoje a gente adianta esse valor para os nossos aposentados e pensionistas para que eles não fiquem no prejuízo e logo depois que a Justiça vá autorizando a venda desses bens, esse valor vai retornando ao erário público. Elijonas Maia, que viabilizou essa conversa, está aqui com a gente, faz a próxima pergunta. Bem-vindo, Elijonas. Obrigado, cara. Ótimo dia para você, também todo mundo. Presidente, obrigado por estar aqui com a gente no estúdio da CNN em Brasília. Há muitas pessoas que não têm condição de se locomover, pessoas analfabetas, indígenas também foram vítimas dessas fraudes dentro do INSS nos descontos. Eu queria saber sobre essas pessoas específicas, como é que é o trabalho do INSS para fazer o ressarcimento, já que elas muitas vezes não têm acesso ao aplicativo, o INSS, não conseguem ir até uma agência, por exemplo. Como é que é de forma específica para essas pessoas indígenas, pessoas com dificuldade de locomoção e até analfabetas também, presidente? Bom, Jonas, primeiro, bom dia. A gente, na verdade, se comprometeu a dar um atendimento diferenciado para essas pessoas, para pessoas com mais de 80 anos que foram vítimas da fraude, para indígenas e quilombolas. Nesse caso, o INSS vai fazer a requisição, o requerimento de ofício. Independentemente do requerimento dele, o INSS vai fazer o requerimento e a instituição vai ter 15 dias úteis para poder fazer o pagamento ou juntar a documentação. Não ocorrendo um dos dois casos, o INSS já faz o pagamento espontâneo para a conta desse nosso segurado. Esse é um tratamento diferenciado. Uma outra situação são para as pessoas que moram na bacia amazônica, em locais de difícil acesso à nossa população ribeirinha, que a gente vai atender via Previbaco a partir do dia 25 de agosto. Nesse caso, o INSS está juntando já a documentação, solicitando para a instituição para que junte a documentação e quando o Previbaco passar por aquelas regiões, por aqueles municípios, o nosso segurado vai ter a oportunidade de olhar a documentação ou verificar que não foi juntado nada e já fazer a autorização para esse desconto. Então, são duas situações. Quilombolas, indígenas e com mais de 80 não precisa fazer o requerimento e nem autorizar esse depósito na sua conta. Para a população ribeirinha, o INSS vai juntar já a documentação para que aquela população possa fazer a autorização do pagamento. Perfeito. Presidente, eu gostaria de entender qual que é a postura do INSS agora em relação aos descontos automáticos. Qual que é o futuro desse mecanismo de pagamento das associações? Porque nós tivemos essa fraude, é um valor bastante elevado. A partir de agora, depois de tudo solucionado, qual que é o futuro deste mecanismo? Cabe ao INSS ou cabe ao poder público decidir, por favor? Na verdade, o INSS executa algo previsto na lei. Uma lei de 91 trazia essa previsão de desconto associativo. O primeiro desconto ocorreu em 94,
fazendo desconto automático e hoje estão suspensos. Há uma ampla discussão no Congresso Nacional sobre a manutenção ou não desse desconto associativo via conta ou via folha de pagamento dos nossos aposentados e pensionistas. O que o INSS se comprometeu, inclusive no acordo com o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que se por acaso foi a decisão do Congresso Nacional da manutenção desse desconto, esse desconto não pode correr à solta, como foi anteriormente. Ele tem que ter regras mais rígidas. A gente não pode sentar à mesa do INSS em instituições que são fantasmas, associações que não prestam qualquer tipo de serviço, associações que estão ali só para roubar o nosso aposentado e pensionista. O INSS tem que ser um fiador de que aquela associação existe e presta um serviço. Então, esse é um compromisso assumido por escrito, homologado no Supremo Tribunal Federal. A decisão se vai continuar ou não esse desconto associativo depende do Congresso Nacional, que há vários projetos de lei sendo tramitados nas duas casas sobre esse assunto. Isabel Mega, por favor. Presidente, obrigada por estar com a gente. Bom dia, Eli Jonas, que está chegando aqui também. Eu queria pensar junto aqui o que está sendo feito para evitar que isso aconteça de novo, né? A gente tem o debate que está sendo colocado no Congresso Nacional em relação a esses descontos. O que mais vocês já fizeram ou pretendem fazer, está em análise dentro do órgão para evitar que isso aconteça em termos de mecanismos ali de aprimoramento também? A gente chegou a um cenário em que muita gente tinha acesso a dados muito relevantes e isso também está por trás dessa perversidade em relação a esses descontos ilegais. Na verdade, o que a gente vem fazendo? Primeiro, a gente passou um pente fino sobre todos os descontos que são na folha dos nossos aposentados e pensionistas. Tudo aquilo que poderia ter um desconto na sua folha de pagamento. Então, a gente cancelou um programa chamado Vale Mais, em que havia o desconto em folha sem autorização legal, sem autorização legislativa e com valor que passava do consignado, com taxa de juros embutida muito mais alta. A gente entendeu da ilegalidade e suspendeu esse pagamento. A gente está revisitando todos os acordos de cooperação sobre crédito consignado com as instituições financeiras. Temos uma parceria muito forte com a Senacom, verificando níveis de reclamação dessas instituições e cobrando soluções para que a renovação do acordo de cooperação só ocorra quando a instituição prestar um serviço adequado ao nosso aposentado e pensionista. Ao mesmo tempo, endurecemos essa questão do empréstimo consignado, trazendo que, para a liberação do crédito consignado, era necessário o desbloqueio via biometria, impedindo alguns tipos de fraude, alguns tipos de possibilidade de abertura de consignado para pessoas que não tinham autorizados. E nisso pegamos uma grande parte de pessoas que tinham crédito consignado e a gente não entendia exatamente o porquê ou como por exemplo menores de idade. Nós temos um tipo de benefício que é benefício de prestação continuada, que paga a menores que possuem algum tipo de deficiência, que serve para a sua subsistência, e tínhamos mais de 500 mil consignados para esses menores. A criança de 2, 3 anos já chegava ao mundo devendo, com crédito. Isso foi impedido com a biometria e agora reforçado por uma decisão do Tribunal Regional Federal, impedindo esses consignados. Então, a gente vem tratando para poder fechar lacunas, fechar aberturas dessa possibilidade. Outra questão, a questão de acesso aos nossos dados. Fechamos o número de pessoas dentro do INSS que podem ter acesso a todos os dados. Estamos revisitando também as normas que autorizam bancos, instituições financeiras e principalmente seus agentes de correspondentes bancários a terem acesso aos dados dos nossos aposentados e pensionistas, porque isso pode ser objeto de fraude posteriormente. Então, a gente vem revisitando todas as normas, todos os processos para poder fechar e trazer um ambiente mais seguro para o nosso aposentado e pensionista. E até aproveitar, Gilberto, todo esse pente fino que você diz que o INSS fez e continua fazendo, porque quando a gente olha esse processo de ressarcimento de aposentados e pensionistas lesados, há uma verificação sobre a anuência desse beneficiário com relação a esse desconto. Por vezes, essa anuência é fruto de uma fraude. Trouxemos aqui, inclusive, em conversa com você, vários casos de assinaturas falsificadas, fotos indevidas.
Nesse tipo de caso, como o aposentado e pensionista deve proceder? Ótima pergunta. Esse primeiro momento que a gente, inclusive, está abrindo para pagamento são aqueles casos em que a instituição não respondeu nada. Aquele caso que a instituição respondeu o nosso segurado não reconhece, o aplicativo ou pelos correios, ele pode verificar a documentação que foi juntada e reconhecer ou não. A gente está fazendo, quando ele não reconhece, a gente está passando por uma auditoria essa documentação. Uma auditoria junto à Controladoria Geral da União e Dataprev para verificar o perfil de fraude. E, pasmem, a fraude da fraude. Já identificamos 6 instituições que contrataram software de assinatura falsa. Esses casos estão sendo apontados, estão sendo verificados e encaminhados à Controladoria Geral da União, ao Ministério Público Federal, porque é o mesmo tipo de padrão de assinatura. Um padrão de assinatura com uma abreviatura, o mesmo de maneira reta, linear, demonstrando a falsidade dessa documentação. E vamos tratar de duas formas: a questão do pagamento e a questão também da responsabilização administrativa e penal. Há outros casos, como você bem falou, de que foram juntadas gravações. Muitas vezes o nosso segurado nem sabia exatamente o que ele estava falando sim. Importante salientar que nenhuma vez, em nenhuma instrução normativa, a gravação foi um meio adequado para garantir a autorização de desconto do nosso associado. Então, esses casos de fraude a fraude, a gente, além do pagamento, que a gente vai abrir brevemente essa possibilidade, a gente vem pedindo aos órgãos de controle a responsabilização dessas instituições, demonstrando que não pode o INSS não admite que seus beneficiários, aposentados e pensionistas sejam objeto dessa fraude. Temos Elijonas Maia para encerrar aqui a nossa conversa com o presidente do INSS. Por favor, Elijonas. Obrigado, Carol. Presidente, para reforçar esse assunto que a Carol chamou também, que é muito importante, de áudios falsos, gravações de outras também, assinatura, documento com o nome de uma pessoa, mas CPF de outra, quantas associações já foram identificadas pelo INSS que fizeram essa fraude da fraude? Como o senhor aponta e o que acontece com elas? E para finalizar, uma pergunta que muita gente se faz nas redes sociais, por exemplo, também é: quantas pessoas foram vítimas de toda essa fraude? Já há uma estimativa? Quantos aposentados e pensionistas em todo o Brasil? Eu vou começar de trás para frente respondendo, Jonas. Na verdade, temos mais de 4 milhões e 100 mil pessoas que contestaram, que não reconhecem esse benefício, esse desconto em seu benefício previdenciário. Então, esse é um número que a gente tem hoje. 4 milhões e 100 mil não reconhecem esse benefício. Desses 4 milhões e 100, 1 milhão e 52 mil já estão aptos a receberem, já assinaram a adesão. Hoje está sendo feito o pagamento para 391 mil aposentados e pensionistas. Amanhã, mais 142 mil aposentados e pensionistas e, a partir de segunda-feira, lote de 100 mil para cada aposentado e pensionista. Isso demonstra o tamanho hoje da nossa fraude. Ou seja, 1 milhão e 52 mil já estão, inclusive, recebendo porque foram objetos dessa fraude. Bom, essa é o nosso norte, né? 4 milhões e 60 mil que não reconhecem esse pagamento ou esse desconto como devido a ele ou como devido ao desconto em sua folha. Então, é esse o nosso norte exatamente na data de hoje. A outra pergunta, Jonas, sobre se você puder repetir para mim, só para... Que foi a primeira? Já foram identificadas. Isso, quantas instituições, desculpa. Na verdade, a gente teve inicialmente 12 instituições que abrimos o processo, que são aquelas que foram as laranjas, aquelas que não existem ou aquelas que pagaram propina. Agora identificamos mais 6 que contrataram softwares de assinatura e outras tantas que não responderam nenhum questionamento ao nosso segurado ou responderam muito pouco ou ainda juntaram documentos não permitidos, como, por exemplo, gravação, vídeos, entre outras coisas, que não era autorizado pelas nossas instruções normativas. Todos esses casos a gente está levantando e encaminhando. Contratação de software, já temos 6 casos encaminhados à Controladoria Geral da União.
Gilberto, falei que era a última pergunta, mas temos muitos questionamentos aqui sobre esse assunto. Então, para a gente encerrar rapidamente, viu, Isabel Mega vai trazer mais uma questão aqui para a gente fechar esse nosso bate-papo. É rapidinho mesmo, só para amarrar de fato. Presidente, quando vocês vão conseguir pagar todo mundo que foi vítima? É possível que vocês consigam acelerar o calendário que foi previsto inicialmente? Na verdade, o sistema ele vai funcionar até no mínimo 14 de novembro. Se o sistema fechar dia 14 de novembro, a gente consegue pagar a todos até 31 de dezembro. A ideia é que a gente acelere. A gente abra agora com essa nova vertente de casos de assinatura falsa, de software, de juntado de documento, para que novo grupo de segurados, aposentados e pensionistas possam também aderir ao acordo. Se a gente for verificar somente esses casos de 1.052.000 pessoas que já fizeram adesão, a gente tem até amanhã o pagamento de 533.000 pessoas. Ou seja, a gente já paga mais de metade dessas pessoas. Os outros 500.000 a gente já paga semana que vem. E a cada dia útil, a gente vai pagar 100.000 pessoas. Então, a ideia é que a gente pague e liquide essa fatura, esse prejuízo, esse dano, de maneira célere e rápida ao nosso aposentado e pensionista. Todos ansiosos com essa resposta, viu, Gilberto Valler, presidente do INSS. Nosso papel aqui também é de cobrança da instituição, com todo respeito, claro. A gente agradece mais uma vez essa participação aqui na CNN Brasil e obrigada também ao Elijonas Maia por viabilizar essa entrevista. Obrigada, Gilberto. Bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição para prestar esse serviço à nossa população de maneira transparente. Obrigada, Isabel, Elijonas e Gabriel Monteiro, que agora vai para o CNN Money, trazendo também por lá muita informação para você.